Hoje apresentamos então este livro chamado Primeiros Voos, a antologia de poemas inéditos de Jorge Homo, uma ideia do meu primo José Afonso Sousa, aqui presente, que a conversou e preparou ainda com o próprio autor, o meu tio Jorge, meu primo padrinho de crisma, e que hoje assim homenageamos 2 anos depois de nos ter deixado com uma vida cheia de 93 anos. Para quem não teve a sorte de o conhecer, e há pessoas que aqui não tiveram a sorte de conhecer de perto, refiro que o Jorge Homo nasceu em Lisboa, no seio de uma família numerosa, eram 11 irmãos, alguns estão aqui presentes. Casou com Maria de Fátima Jacomo Viegas, com quem teve 13 filhos e, se não me engano, 29 netos e 16 bisnetos, e muitos deles estão aqui presentes também, nomeadamente os últimos. Se fosse para o ano, este não já chegava à centena. Mas pronto, escreveu muitos poemas, sobretudo na sua juventude, que nunca foram publicados, mas que agora, em boa hora, são tornados públicos, numa seleção, neste livro, de 68 poemas. Jorge Homo era um homem que gostava de poesia, como diz na epígrafe deste livro. E podem googlar a palavra epígrafe à vontade. É curioso que a primeira referência que eu tenho do tio Jorge e da poesia mete uma vaca. Porque chamava-se A Visita da Cornélia, era um programa que havia no meu tempo, não no vosso, muito divertido na televisão, um programa da RTP, emitido em 1977, que era apresentado pelo Raul Sonato, uma ideia dele e do José Fialho Gouveia, portanto, que já foi há 47 anos na televisão, e era um concurso onde havia várias provas que os concorrentes tinham que fazer. Nesse ano houve 2 grandes sucessos na televisão, que foi A Visita da Cornélia, era às segundas-feiras, e a telenovela Gabriela, que foi outro grande sucesso, que era todos os dias. Foi nesse mesmo ano. E uma amiga nossa, a Carocha Pinto Souto, entrou nesse concurso e na prova da quadra, havia dança, havia uma série de coisas, na prova da quadra, eu lembro-me que a quadra foi o tio Jorge, ela pediu ao tio Jorge, conhecendo bem, Jorge, arranja-me uma quadra para este concurso, para a prova da quadra, e foi ele que escreveu essa quadra. Era uma das 10 provas que tinha este concurso muito, muito divertido. Agora, cabe a honra de apresentar, sem mais demoras, os nossos convidados aqui hoje. Tenho aqui já a Raquel Marinho, está aqui, esta sorridente de olhos azuis que está aqui ao meu lado. É muito querida, ela nasceu uns meses depois da Revolução. Das suas recordações de infância, diz que a barragem do Castelo de Bode faz parte. É o lugar, como ela diz, descoberta da terra, das vindimas e da apanhada azeitona. E há o poema do Jorge Sousa Braga que diz: é tão difícil guardar um rio quando ele corre dentro de nós. E é exatamente isso que ela sente. O Roseza, ela diz que corre dentro dela, o que é muito bonito. Ela é jornalista, uma jornalista muito premiada, e bem premiada na TVI, na SIC, é diretora de publicação, se não me engano, da Casa da América Latina, e descobriu a poesia na escola. Ela gosta muito de poesia, tem um podcast muito importante dedicado à poesia. Descobriu a poesia na escola, da adolescência, e nunca mais a largou. O culpado, se não me engano, foi o Álvaro de Campos, certo? Que é o seu primeiro poeta, um heterónimo do Pessoa, e o poema dele era... Um poema em linha reta. Um poema em linha reta. Podem googlar também, já tem 2 razões boas para mexer no telemóvel hoje. Grande amante e divulgador da poesia, dinamiza este projeto do poema Ensina a Cair. O nome de uma rubrica que ela tinha uns anos antes, feito com o Expresso, e agora é um podcast agora, e tem uma página de Instagram, do YouTube, do Facebook. É dela uma grande parte da seleção e organização dos poemas que vai ler hoje e vai declamar hoje aqui do tio Jorge. A Raquel, que vai apresentar o livro, nunca conheceu pessoalmente o tio Jorge, e por isso, o que paradoxalmente para mim ainda é mais curioso ver, perceber o homem que ela descobriu, e ela que o conheceu pelos poemas, incluindo o homem de causas e apaixonado que o tio Jorge sempre foi. Aquele senhor a seguir à Raquel é... ok, é o José Afonso Sousa, portanto, é o instituidor, com a sua mulher Isabel, a tal que me prestou a camisa, está ali ao fundo, da Fundação Maria Dias Ferreira. É bom estarmos aqui nesta fundação que persegue e homenageia esta missão, esta nossa bisavó. Ele está no livro de poemas do seu neto mais velho, Jorge Homo. Lembra-se de cor, o José Afonso lembra-se de cor de poemas que o tio Jorge, ainda nos anos 70 também, leu em casa dele, e que na altura lhe tocaram. Na introdução do livro, ele conta como conversou com o autor, portanto, quem ler a introdução, quem espera ter não comprado, ele conta como é que conheceu como é que conversou com o tio Jorge sobre este livro, que queria editar, e ele pediu-lhe para editar só depois de ele ter morrido. E, portanto, aqui está ele a cumprir esse pedido do tio Jorge, que concretizamos finalmente depois dele nos deixar. Os poemas escritos, maioritariamente do tio Jorge, foram entre os 20, tinha ele entre 20 e 30 anos. A maior parte dos poemas são
desta juventude do tio Jorge, na década de 50, e retratam em sonetos as vivências e os hábitos da época. Tu tens o telefone ligado, não tens? É o telemóvel. O microfone está ligado. Então vou-te fazer uma pergunta muito rápida. Eu sei que tu preparas uma antologia, uma coisa que tu gostas muito, de poesias e de poetas, da tua preferência. E a pergunta é, e este projeto realmente vem aqui no meio da tua ideia, deste teu projeto. Quando é que podemos contar com mais uma bela seleção de... Ao próximo ano. O próximo ano, já sabem, estão todos convidados, ainda sem lanche, mas podem... Mas eu também tenho uma pergunta para a Raquel. Raquel, antes de seres tu, porque ela é que vai entrevistar de verdade o Zé sobre o livro, conversar com ele sobre o livro. Raquel, pedindo uma resposta mais ou menos rápida, porquê é que a poesia é tão importante para ti? A poesia põe legendas naquilo que nós todos conhecemos, vemos, sentimos, tememos, admiramos e não sabemos dizer em palavras. No fundo, são legendas para aquilo que nós não sabemos explicar. É isso. Olha, e por mim fechava já esta sessão e íamos já... Não, muito bem, gosto muito desta. E é verdade, achas que Portugal é mesmo um país de poetas? Ou isto Acho que sim, está vigorosa, muitas editoras a nascer, muita gente a escrever, muita gente a publicar. E voltou a livraria dedicada só a poesia? Sim. Tinha fechado, tinha falido há uns anos? Tinha fechado, voltou, abriu outra vez, há uma ou outra em Lisboa, há duas no Porto, portanto, há muitas livrarias só dedicadas à poesia. O terceiro senhor que aqui está é o Brian McKay. Ele é músico, é pianista, é maestro. O Brian McKay nasceu na Irlanda e radicou-se aqui em Portugal, mais concretamente aqui mesmo, em Figueira dos Gerais, onde ele vive, e é há mais de uma década o responsável pelo festival Zezer Artes. Começou por tocar oboé, já sei que todos, como estamos na capital do ovo, vão brincar com o oboé, gaminhocó e aquelas coisas, pronto, é um instrumento. Depois focou-se no piano, dedicou-se à música de câmara, dedicou-se aos corais. Estudou na Royal College of Music, em Londres, na Franz Liszt Academy, na Hungria, trabalhou como repetiteur. Brian, depois tens de explicar o que é um repetiteur. Isto existe, não é? Repetiteur é o pianista que toca com o elenco de uma ópera, antes de chegar à orquestra. Quer dizer, tem que fingir ser a orquestra para ensaiar o elenco. Ok. E, portanto, trabalhou também como diretor musical na Irlanda, em Belfast, na Escócia, na Hungria e também no Quénia. Já trabalhou com a Fundação Maria Inês Ferreira, noutros projetos, entre os quais é responsável pelo coro infantil desta fundação. Eu agora tenho uma pergunta também muito rápida para o Brian. Porquê é que se veio radicar concretamente em Ferreira do Zezo? Porquê é que Ferreira do Zezo tem que o seduziu para ficar cá, a morar? Que pergunta. Inicialmente a paisagem. Okay. O rio, nós estamos a procurar um sítio para criar a família, fora da cidade, então inicialmente era a paisagem. Bem, foi como o Alfredo Keil, exatamente. Exato, e ficámos cá por causa desta razão, mas muitas mais razões em termos da nossa vida aqui. O Brian é casado com uma cantora lírica maravilhosa e deve ser ótimo, o maestro casado com a cantora, estão a ver? Ele diz, a sopa está na minha. Todos os dias deve ser maravilhoso. Bem, eu agora passo o calmo já e passo a palavra à Raquel Marinho, ela vai proceder então ao lançamento propriamente dito desta obra e vai dar alguns poemas selecionados do livro, acompanhada do Brian McKay. E, Raquel, agora é contigo, antes conversas um bocadinho com o Zé Afonso, não é? Sim, vamos a posso isso. também conversar contigo se quiser. Podes, claro, eu não vou estar. Não, estou vai que sim, vai que sim. José, eu gosto de começar as entrevistas quando é possível. Vou só virar um pouco, espero não ficar, se vocês puderem também. Quando é possível, gosto de começar as entrevistas pelo princípio, que acho que às vezes faz sentido que assim seja, nem sempre, mas às vezes. E então, neste caso, e antes de irmos ao livro do Jorge João, eu gostava de saber o seu princípio com a poesia, porque eu percebi, ao longo deste processo, para chegarmos a este livro, nos contactos que tivemos, que o José gosta muito de poesia, inclusive, ficamos a saber nesta introdução, que decorou logo alguns poemas do Jorge João, assim que teve contacto com eles quando era adolescente. Quando é que começou essa relação de proximidade e qual é essa relação? O meu contacto com a poesia começou sobretudo quando eu era miúdo, 6º e 7º ano, portanto no liceu, com a disciplina de português, onde nós, pela primeira vez, pelo menos eu, pela primeira vez, tive contacto
com Fernando Pessoa, António Julião, Flor Bela Espanca, José Rejo, e que até aí não tinha propriamente conhecimento. As minhas irmãs também tinham, são mais velhas do que eu, e tinham um caderninho onde também escreviam alguns poemas, de vez em quando ia lá e ler, e lia, e também achava piada. E foi basicamente nesta idade, portanto, 15, 16 anos, ali no final do antigo liceu, do 6º ano. E depois continuou leitor ou foi uma coisa que abandonou no final da adolescência? Continuei durante a minha juventude. Depois, a certa altura, já deixei de ler e mais recentemente voltei a ler. O que é que aconteceu? Muito trabalho, filhos para criar, família. Eu estava a perguntar o que é que aconteceu para voltar a ler? O que é que aconteceu? Saudade, talvez. Saudade? De quê? Daquilo que a poesia nos traz. Que é o quê, na sua opinião? Para si, nem sequer estamos a falar teoricamente, assim, traz o quê? Eu acho que a poesia faz bem à alma. Aliás, escrevi isso, não é? Eu escrevi isto na introdução. E quando transporta-nos para um mundo diferente, para outra realidade, onde temos contacto com palavras e com frases que nos trazem imagens, que nos provocam emoções e sentimentos com os quais muitas vezes nos identificamos. E esta questão da identificação da poesia acho que é muito bonita. Às vezes gostamos tanto mais de um poema quanto mais nos identificamos com ele, não é? Quando ele, como eu dizia, põe legendas naquilo que nós sentimos. Este processo deste livro é um processo que eu acho particularmente bonito e luminoso porque precisamente já começou há muito tempo e começou com o autor. Eu sei que a maioria das pessoas que está aqui é familiar do Jorge João e, portanto, conheceu-o bem, mas no meu caso não é verdade, não o conheci e haverá outras pessoas que também não o conheceram. Se tivesse de falar dele a quem não o conheceu de todo, o que é que diria? Como é que eu descrevi o meu tio Jorge? Eu tinha uma ideia do meu tio Jorge, quando era mais novo, de ser uma pessoa muito austera, era muito conservador e, portanto, não tinha ali uma proximidade grande. Mas à medida que também fui crescendo, fui apreciando outras qualidades dele e eu acho que era uma pessoa de quem toda a gente gostava. E uma pessoa com quem toda a gente sabia que podia contar. E para mim foi sempre uma pessoa extremamente simpática e afável e que me ajudou muito, sobretudo na constituição da Fundação. Foi das primeiras pessoas com quem eu discuti se faria ou não sentido de constituir uma fundação destes termos e conversei muito com ele sobre a natureza da fundação, os objetivos. E também conversou com ele, desculpe interrompê-lo, sobre esta ideia. Esta ideia, mais tarde sobre esta ideia. Já depois da fundação constituída... Disse-lhe que gostaria de publicar os poemas dele. E qual foi a reação? E ele sorriu, não disse que não, mas que achava que ficava para depois, quando ele já não estivesse cá. Eu tentei depois ali fazer mais uma ou duas perguntas, a perceber porque é que ele tinha aquela ideia, e ele não me disse isto explicitamente, mas o que eu entendi foi que, tendo ele muitos poemas de amor dedicados a outras pessoas que ele tinha conhecido antes de conhecer a minha tia Fátima, por uma questão de consideração e de respeito para com ela, não gostaria que os poemas fossem publicados em vida dele ou dela. Pronto, e eu percebi isso e respeitei, e 2 anos depois dele ter partido, cá estamos. Sabemos que tem uma relação próxima com alguns dos poemas do Jorge Homme, até porque, quando os leu inicialmente ainda adolescente, creio que com o filho do Jorge Homme. Sim, com o Manel. Com o Manel, não sei se está aqui. Sim. Também está cá. Decorou-os logo. Como é que isso aconteceu? Não, é estranho, mas de facto fiquei tão maravilhado com alguns dos poemas que li, com a musicalidade desses poemas,
que eu praticamente os fixei logo ali na altura, e ainda hoje sei de cor. Sabe, diga o nome, por favor. Diga lá. As armas e os barões. Diga lá, a seguir é um espetáculo, é um Mas deixa. Dois versos, um verso, eu gosto muito. Um verso. Não, há um que eu gosto muito, que a Raquel não escolheu. Ela. Se chama Melodias, que é alguém existe em mim que não conheço, mas sinto soluçar na minha alma. Algum ser genial, arte perdida, um ser vulgar, mesquinho, que pareço. Está a ver, é bonito saber. Eu acho muito bonita esta ideia de as pessoas decorarem poemas e saberem poemas, porque decorar vem do coração, é de cor do coração, e de facto tem a ver com uma ligação emocional que nós estabelecemos com a palavra. Agora, sobre este processo e sobre o que eu escolhi para o recital, não é esse, sobre o processo da escolha e da seleção deste poema, deste livro, foi difícil para si? Foi, porque eu não sou entendido em poesia, apesar de gostar. E eu, de facto, gostava muito de alguns poemas, mas não sabia se eram bons ou não. E então, pedi ajuda a várias pessoas que lessem os poemas e que me ajudassem a dar uma opinião pessoal de que que poemas é que... Primeiro, se faria sentido publicar todos os poemas, os 140 poemas. Ser poesia reunida em vez de antologia, não é? Antologia, pronto. E basicamente a sensação com que eu fiquei dessas conversas, uma das quais com a Raquel, muito importante, foi que é preferível ter menos, mas melhores. Ou seja, um livro é mais bem conseguido se tiver os melhores poemas e não todos os poemas, onde no meio de poemas muito bons estão uns menos bons. Não é? E, portanto, foi essa escolha que fiz, contando com o meu gosto pessoal, com o gosto de alguns filhos com quem eu ia trocando também algumas impressões. Numa outra pessoa, o Zé Maria está ali presente, que também me ajudou, um jovem amante da poesia. E sobretudo depois também da Raquel. Encontrou-se aqui um critério para fazer o alinhamento do livro. E também não era evidente, não é? Ou seja, eu não queria os poemas aparecessem no livro de uma forma anárquica e pronto, e muito em conversa com a Raquel surgiu a ideia de apresentar os poemas de acordo com várias fases do autor. Portanto, o primeiro capítulo, digamos assim, é o jovem incompreendido e à procura do seu caminho. Depois, no segundo momento, já é o jovem namorado. O terceiro momento, que é o já casado, portanto, o homem de família. Depois, o homem de fé, portanto, outra vertente. Há um conjunto de poemas dedicados também a esta parte da fé. O amante da natureza, o patriota e, por fim, o homem maduro. Parece-lhe que, José, quem ler estes poemas, e sobretudo até se o fizer de uma forma biográfica, porque é como eles estão organizados, fica a conhecer o autor? Eu acho que fica a conhecer várias facetas do autor diferentes. Eu acho que os poemas transmitem-nos muito daquilo que são as pessoas, e sobretudo quando são poemas, que é o caso, autobiográficos. Às vezes há esta questão se os poemas têm um sujeito poético que o autor criou para escrever aquele poema, ou se o sujeito poético é o autor, no sentido em que é um exato reflexo da pessoa que o escreve. O que é que acha que acontece nestes poemas? Eu acho que é a segunda opção. A segunda opção. Ou seja, aquilo que lemos nestes poemas reflete o autor e a pessoa que os escreve. Ele não criou ali uma personagem para contar estas... Eu acredito nessa opção. Nestas histórias. Disse que, então, este projeto é uma primeira abordagem, portanto vai trabalhar os poemas restantes depois, é essa a sua intenção? É uma questão a avaliar ainda. Já não são poemas tão bons como estes, segundo a opinião, mas vamos ver como é que corre isto. Qual é o seu objetivo, além de homenagear o seu tio, com este livro? Gostaria que ele chegasse a quem? O objetivo foi, no fundo, divulgar a obra de uma pessoa com uma sensibilidade muito particular, que se não fosse feito, possivelmente iria passar despercebido e ninguém teria conhecimento destes poemas, ao longo do tempo iriam se perder, não é?
Portanto, isso faz-me também montar uma questão que é quantos Jorge Holmes que existem por aí, neste mundo fora, não é? Com uma obra significativa e que nunca tiveram a oportunidade de serem publicados, não é? Existirão muitos, provavelmente. Existirão muitos, não é? Mas então significa, José, que gostaria de, além de vender aqui na Fundação, ter este livro disponível noutros espaços acessíveis a leitores de poesia? Sim. Por isso é que conversou também com a Poesia Incompleta, que é uma livraria dedicada só à poesia. Conversou com o Mário Guerra. E, portanto, podemos então dizer que o livro do Jorge João vai estar, por exemplo, na Poesia Incompleta também. É essa... A ideia é que qualquer pessoa possa querer adquirir o livro em algumas livrarias. Em algumas livrarias. Sim. Pegando nessa ideia de que, eventualmente, há pessoas que escrevem poemas e não os mostram a ninguém, ou não os publicam. No caso do Jorge João, ele ia mostrando, não é? Eu acho que não. Como é que era? Eu acho que não, mas as irmãs guardavam melhor. Eu acho que eu guardava os poemas, não mostrava, raramente mostrava. A informação que eu tenho é essa. E a Flor, não é? A minha mãe está de acordo. Está de acordo, não mostrava. Eu não mostrava. No entanto, anuiu para que este projeto fosse levado a cabo. Então, e para terminar, se calhar perguntava, José, também lhe acontece escrever poemas? Já escrevi, mas não tenho esta qualidade. Como é que sabe? Autoavaliação. Não, ele mostra sempre à Isabel e a Isabel gosta de todos, portanto, mas a Isabel é suspeita. Mas isso é o humor. Mas escreve agora? Escreve presentemente? Não, escreveu no passado. Sim. E muitos? Não muitos. Não muitos, já está a fugir aqui à questão de... Ficamos... Muito pouco. Quase nada. Nem dá para pôr no Facebook. José, ficamos com essa ideia de se trouxe à luz os poemas de um homem que, tendo tido uma profissão pública, passou muito tempo da sua vida a escrever e a guardar na gaveta, mas que não se importou que se mostrasse esse trabalho mais tarde, se calhar dar também uma força, quem sabe um dia mostrar-nos aqui aquilo que escreve, pode ser? Quando eu não tiver... Não diga isso. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigada. Deixem-me dizer-vos que nós, para esta pequena apresentação dos pequenos voos do Jorge Homme, com o recital que preparamos, eu e o Brian, vamos seguir a ordem biográfica do livro. Portanto, vamos começar com poemas do jovem incompreendido, seguidos do jovem enamorado, para o homem de família, o homem de fé, o amante da natureza, o patriota e, por fim, o homem maduro. Eu não vou dizer de que parte é que eles constam, porque até acho curioso vocês tentarem perceber onde é que pertencem. Espero que gostem. Vamos lá começar. Andava só no mundo, sem me entender ninguém. E, quando aparecia, olhavam com desdém. Choravam quando ria. Eu, por vezes, chorava, mas ninguém me entendia. Mas chorava também. Paravam quando andava, porém, quando eu parava, corriam mais além. Andava só no mundo, sem me entender ninguém. Olhei em frente um dia e julguei ver alguém que me entendia, alguém que me seguia em qualquer movimento, que ria quando eu ria e
pleno de amargura, chorava num lamento, o meu próprio lamento, a minha desventura. Se fugia, fugia. Se avançava, avançava. Se sorria, sorria. Se beijava, beijava. Digo adeus, disse adeus. Olhei reconhecido os olhos que eram seus e vi, enternecido, olhar os olhos meus. Um amigo, um irmão, imenso de alegria, quis abraçar então quem me compreendia. Eu fui e ele vem, corri, ele também. Abri-lhe os braços meus, abriu braços leais. Toquei os braços seus, quis apertá-lo mais. Bati num corpo frio, que logo se estilhaçou, que logo se partiu, que logo se quebrou. Ouvi os sons gelados de vidros, de cristais que caíam no chão. No meu peito, espetados, encontrei 1000 punhais vindos do meu irmão. Olhei, busquei alguém. Em frente vi, dorido, um espelho já partido e para lá ninguém. Já quase não sentia, num mundo que se ria, que ria com desdém. E nenhum me entendia. Sem ter um ideal, não sei viver. Murcham-me as forças por não desejar também o rio. Quando se vê no mar, perde o seu fim e deixa de correr. Eu tenho essa ambição de não poder, de seguir sempre, sem nunca chegar. Se tiver tudo, não posso sonhar. Que sonho só é sonho antes de ter. Não quero ser em pleno o que ser quero e desejo não chegue o que hoje espero. É mais suave a esperança que a certeza. E sinto em mim um mórbido prazer, não querendo possuir, querendo sofrer essa alegria a que chamam tristeza. Dádiva. Dei tudo por amor, até o espaço onde pudesse haver um recomeço. E deste mundo meu, onde amanheço, já nem sequer é meu um só pedaço. Os meus destinos novos nem abraço, pois ontem já os dei, não os mereço. E durmo nos degraus que bem conheço do meu antigo lar por onde passo. Ficou-me só a mágoa
de ter alma, canção de uma saudade muito calma, de quem já nada tem que seja seu. Amei, assim, alguém que não me quis. Contente-me por ver, quase feliz, viver com esse alguém tudo o que é meu. Esquece. Esquece o que foi e esquece o que passou. O que não tens, ainda não chegou, o que não sabes, tudo o que imaginas, os teus anseios, sonhos, tuas sinas, o que pretendes e que não virá. Esquece o que existe e esquece o que não há. Não lembres as carícias já passadas, o beijo dado, muito que eu amei. Esquece também os beijos que não dei, ternuras que não fiz, tão desejadas. E não recordes mais a minha voz, nem nesses ecos do que disse a sós, nem no silêncio de quem vai falar. E esquece mais o oceano, o mar das lágrimas de amor que houve entre nós, ainda esta paixão não confessada que te mostrei, mas a que não aludo. O tudo nosso que passou a nada, o nosso nada que deseja tudo. Não queiras ver, ardendo em fogo lento, imagens minhas tão de ti ao pé, que podes encinzá-las num momento. No canto destinado ao que não é, enterra-me por fim no pensamento e esquece o meu jazigo. Deixa. O vento que apaga a chama viva da lembrança que tentará brilhar no canto frio. Quentes de si, daquele que partiu. No ponto triste, onde o meu ser descansa, não ponhas nem um ramo, nem sinais que possam recordar-te, uma vez mais, que ali repousa alguém que conheceste, que sobre o pó há pó que te adorou, que há nesse barro que sonhou. E esquece até por fim que me esqueceste, que tudo em ti não vibre, minha querida, se olhares aquela terra remexida. Esquece esta carne até ao pó dos ossos, e esquece os pensamentos que eram nossos. Enterra a nossa dor, a minha vida, o túmulo da dor é dor perdida. E certamente irá até ao cúmulo quem puder ser o túmulo de um túmulo.
A quanto obrigas? Andar só atrás dela noite e dia, pensar nela ao deitar e ao acordar, ter sempre junto essa fotografia onde ela está gentil a passear. Convidá-la para festas que nós damos, impingir-nos para festas que ela dá, dizer a toda a hora que a adoramos, que mais linda que ela, enfim, não há. Sorrirmos, gentis para sua mãe, darmos manteiga ao pai sempre que o vimos e passear com ela e mais alguém que não nos deixa dizer o que sentimos. Oferecer-lhe às vezes uma prenda que, e se tem fome, pagar alegremente o almoço, o chá ou a merenda ou num dia as 3 coisas juntamente. Pagar-lhe carro, comboio, automóvel e ir a pé às vezes sem vintém. Tudo isto com um sorriso meigo, afável. Eu só te amo a ti, a mais ninguém. Dançar com ela o swing todo dia e às vezes também noites inteiras. Mostrar-nos sempre uma grande alegria, bons termos, bons modos, boas maneiras. Acompanhá-la à casa, cheios de frio, dar-lhe o nosso casaco para tapar e no dia seguinte um arrepio e a gripe acaba por se consumar. Fazer desporto, esgrimir e saltar, jogar o ténis, golfe e beisebol, deslizar em patins, correr, andar, ser um bom jogador de futebol. Tudo isto para entusiasmar, para nos fazermos fortes e atletas, para a fazer sorrir, olhar, vibrar, para que não nos chame só patetas. Temos de ser um bom atirador, acertar bem no alvo com as setas, temos que perfurar-lhe, cheios de amor, o coração. Temos de ser poetas. E ainda, oradores eloquentes, devemos ter bastante sentimento. Temos que repetir-lhe frequentes propostas de amor e casamento. Temos de ter, enfim, sempre um sorriso para ela, para os pais, para as amigas. Devemos passar por gente deciso. Oh, terno e doce amor, a quanto obrigas?
verdadeira aventura. Lancei-me um dia em busca de aventura, por esse mundo além eu viajei. Vi tudo, tudo ouvi, tudo busquei e não mais desistia da procura. Vi novas terras, de qualquer maneira tudo queria saber, para com verdade poder achar, enfim, a felicidade. Mas nunca a consegui achar inteira. Tive festas, amigos, diversões e nada disso me alegrara. Era um abismo de desilusões. Desanimado à casa que deixara, voltei para meus pais e, maravilha, achei neles, enfim, o que buscara. Depois de me casar, foi Deus viver conosco e viu interpretar a sua obra. Sabíamos de cor nossos papéis, pois éramos fiéis no nosso amor. Um dia, tão alto se chegou na união dos corpos e das almas, que Deus se levantou e bateu palmas. E quis eternizar em arte aquela hora, com uma estátua viva que nos contasse aos dois em toda a parte, levando em si cativa a nossa aliança. Durante muito tempo, o seu cinzel mordeu a nossa carne e, finalmente, no nosso lar, chorou uma criança. A teus pés. Contigo sou feliz. As horas passam, lavradas todas pelo meu desejo, e a meu lado ficam aquelas só em que te vejo, porque as demoro. Passam os dias e vão contar aos dias do passado como te adoro. Contigo sou feliz, mas poesias só faço quando choro. Eu sou assim. Tu dás-me fé e calma e, sem que pressentisse, soubeste entrar em mim, beijando com meiguice a minha própria alma. Envolves-me de paz e vai nascendo o amor devagarinho, nas festas, com carinho e beijos que me dás. Contigo sou feliz, mas foi em vão que quis cantar as harmonias que namoro. Poesias só faço quando choro. Em mim, nas minhas mãos, nos braços, no meu peito, nos músculos e nervos e neste sangue imersos, vibram, porém, num fervilhar de versos, anseios de chorar. E mal calar consigo em minha boca o canto que me vem do tempo antigo, num sortilégio, numa fúria louca do eu poeta que nasceu comigo. Outrora sim, a alma que me sente andava enlouquecida, dormindo com a vida apaixonadamente. Poetas e amantes, a vida e eu. Assim vivi eu dantes, anos e anos, feliz e enganado, cantando os desenganos com lânguido prazer. Assim vivia eu até te ver. Que meigas euforias descansam onde moro,
Contigo sou feliz, mas poesias só faço quando choro. Podia reviver diárias mortes, sentir de novo o que me fez cantar, mas já passou a hora. E hoje, abrir as portas era matar encantos do meu lar, o lar que tenho agora. Circula em mim o meu antigo tema, circula em mim também meu novo amor. Cruel dilema. De um lado, os versos meus, a minha dor. Do outro lado, tu, tal como és. E num murchar de plantas vigorosas, num estilhaçar de pedras preciosas, caíram os meus versos a teus pés. Caminho por entre as notas desse canto de ave, há um caminho que conduz a Deus. E cada flor é um portal dos céus e cada fruto verdadeira chave. Árvores altas, cada qual é nave que folhas cobrem com sagrados véus. Cumes de montes são um quase adeus a estes mundos com destino grave. O mar, os astros, cada cor que há, são só paisagens que nos levam lá ao novo reino que com Deus desperta. Até em nós há uma estrada larga, mas nós seguimos com loucura amarga, buscando cegos na porta aberta. Coração divino, existem no meu peito altas montanhas e o mar. Crianças a sorrir com brincos de cerejas, garças brancas no céu a voarem, assim, serenamente belas. Duas velas iguais, com a cera no fim, acesas num altar. Uma noiva, uma flor, um braçado de estrelas e luar. Um dia, alguém que se cruzou com esta poesia por entre os sonhos meus, achou que neste mundo do meu peito, já quase que perfeito, faltava só um Deus. Então e este amor, esta infantil pureza, o eu viver a vida em graça e em beleza, e este sol, enfim, que desce em luz e paz dos arcos ogivais, quais versos de mãos postas em oração. Se não houvesse um Deus dentro de mim, antes de tudo mais, como podia bater meu coração humano e pequenino, sem vibrar nele um coração divino? O mar não fala nunca. O mar não fala nunca, disseram-me em criança. Há uns, embora poucos, que dizem o contrário, mas são loucos. O mar não fala nunca. E eu, que vim ao mundo qual mar insatisfeito, com linhos no fundo e velas no meu peito, cheio dessa esperança. O mar não fala nunca, disseram-me em criança. E é apenas vento, aquilo que os poetas não enganam, pensam que seja o eco de um lamento que vem do oceano.
Nem tomem mais por um carpir de mágoas, nem um contar segredos, o simples marulhar de espuma e águas entre os rochedos. Nem é tão pouco alegre gargalhar o som das quilhas a cortar as ondas em longos rastros, nem é do mar o chilrear das brisas pelos mastros. O mar não fala nunca, disseram-me em criança, e eu, que vim ao mundo cheio dessa esperança. O nosso império. Carlos V, poderoso imperador, por essa altura em Espanha se encontrando, lá conheceu o nosso embaixador e logo aí, com ele conversando da nossa pequenez continental, zombando, lhe resolveu perguntar: se uma lebre saltar em Portugal, diga-me, conde, onde é que a vão matar? Um insulto assim não podia passar sem ter digna resposta. E, nesse instante, lembrando ao outro o nosso império gigante, o embaixador lhe volve sem tardar, mostrando a voz mais desdém que rancor: vamos matá-la à Índia, meu senhor. Dor. A dor que nos outros via cantei a vezes sem fim. Não a vi mais e, um dia, achei-a dentro de mim. Tempero o meu viver com esta dor salgada. Não sou como qualquer, a quem não dói sequer o não lhe doer nada. O mar amor. Eu julgo que de um rio, uma corrente não tem jamais caudal tão invencível que não se possa sempre, se possível, voltar atrás à nossa vela ardente. Velejador de sonhos imprudente, pensei que fosse uma ousadia incrível passar de um calmo rio ao mar temível, assim o vê aquele que o não sente. De porto em porto até à Foz, andei, deixando ir volúvel, inconstante, a nau em que vivi, em que sonhei. Tão perto o mar eu vi, só nesse instante, e logo essa grandeza ambicionei. E quem comigo for, vá confiante. Vamos terminar. O meu melhor soneto. O meu melhor soneto ninguém leu. Brotou do meu amor com tal encanto, tornou-me tão feliz, amei-o tanto, que quis vivê-lo só, sentir o meu. O meu melhor soneto já morreu. Perdi no ar os sons desse meu canto,
Perdi as suas rimas no meu pranto, jamais alguém as viu, as entendeu. Relembro bem o muito que sonhei nesses 14 versos que deixei fugirem-me de dentro do meu peito. O meu melhor soneto ninguém leu, antes o lessem todos, menos eu, para que não chorasse tê-lo feito. Teremos uma leitura de 184 pequenos poemas. Muito obrigado. É para dizer que a sessão terminou. Quero agradecer muito a vossa vinda aqui esta tarde. O livro está à venda lá fora. Peço desculpa à família toda. Nós não podemos oferecer se não esgotava a edição rapidamente e não temos hipótese de fazer mais tão rápido, tão cedo. E por isso, muito obrigado por terem vindo. Agradeço de modo especial à Raquel Marinho, ao Brian McKay, ao Pedro que morre de amores pela Ruth. A Ruth está lá fora. Ele chama-se Pedro Amores, não sei o que eu estou a dizer. A Ruth está ali fora, lá fora também a vender livros. E a todos, mais uma vez, muito obrigado. Um bom jantar, um bom regresso a casa, especialmente o Sr. Presidente da Câmara. E, aliás, eu sei que tinha que sair, mas aguentou até ao fim estoicamente. Muito obrigado por ter vindo. Bruno Gomes. Muito obrigado. Boa tarde.